Boa noite a todos. Estamos aqui pela Universidade Anhanguera. Eu sou professora docente Vânia Cesário. Nós estamos aqui para falar sobre um tema super em alta hoje. Nós vamos falar sobre a saúde mental em tempos de pandemia. Nós vamos contar com a presença do psicólogo Marlon Ribeiro. Porém, antes, nós vamos falar a respeito de um assunto muito conectado em saúde. Sejam bem-vindos todos, muito bem-vindos. Bom vê-los, viu? Nós vamos falar sobre câmera hiperbárica. Vocês sabem o que é isso? Câmera hiperbárica é um tratamento com 100% de oxigenoterapia que invade os tecidos, é utilizado principalmente para cicatrização de feridas ou incisões cirúrgicas que estão complicadas e não conseguem ser fechadas, ser cicatrizadas. A câmera hiperbárica hoje é uma das metodologias mais utilizadas em complicações, em casos de complicações, né, devidos a cicatrizações. Nós, da Anhanguera, temos a felicidade de contar com parceria com a empresa Medicina Hiperbárica em Rio Preto, né? Que é situada na rua Raul Silva, 148, na Redentora. A única em São José do Rio Preto com a tecnologia super avançada das câmeras monoplaces. Essas câmeras de alta resolução e altamente eficazes no tratamento, né, hiperbárico. Para quê? Para cicatrização, para restauração. Ah, só para pacientes diabéticos de difícil restauração? Não. Para todos aqueles que necessitam de uma restauração rápida e eficaz na cicatrização de pele e músculo. E as câmeras hiperbáricas da empresa de medicina hiperbárica Rio Preto, de alta efetividade, garante um sucesso de quase 100% dos pacientes, ou 100% da recuperação, tá? E a medicina hiperbárica Rio Preto é uma conceituadíssima, formada por uma equipe de médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, psicólogos, né? Todos focados, né, nessa equipe multiprofissional, focada em quê? Na recuperação do cliente. Ela, em parceria com a Universidade de Anhanguera, né, vai doar um esteto, né, para os alunos que estiverem aí logados, plugados e, claro, seguirem o Insta da Anhanguera, tá ok? Sigam o Insta da Anhanguera. No final, nós vamos realizar o quê? Um sorteio de um estetoscópio, que é um material que super utilizamos no nosso dia a dia, tá ok? Então, sigam aí o Insta. Eu quero convidar agora o Marlon, psicólogo, tá? Psicólogo hiperconceituado, trabalha no CRAS, especialista em terapia cognitiva comportamental, né? Vamos aguardar um pouquinho para o Marlon estar entrando aí conosco. E quero agradecer infinitamente a colaboração de todos que estão presentes na aula agora, nessa live maravilhosa. Por que essa live hoje, professora? Porque hoje é o Dia Internacional da Saúde. Nós estamos aí, né, com o Dia Internacional da Saúde. Então, vamos lá. Marlon, né, psicólogo Marlon. Vamos entrando, pessoal. Boa noite, Marlon. Tudo bem? Boa noite Prazer todo mundo que está imenso aqui recebê-lo. presente. Obrigado. Marlon, fala um pouquinho da sua formação, do que você faz. Tá bom. Como você comentou, né, eu sou psicólogo, eu sou especialista em terapia cognitivo-comportamental. Hoje em dia eu tenho algumas funções. Eu trabalho no CRAS aqui da minha cidade, eu moro em Fronteira, em Minas Gerais, pertinho de Rio Preto, né? Eu também atendo no consultório desde 2015, né, do primeiro ano que eu me formei, e eu também sou professor, eu dou aula numa faculdade semipresencial. Tem sido uma experiência muito gostosa para mim. Que bacana, Marlon. É uma honra para nós da Universidade de Anhanguera tê-lo aqui conosco para falar de um tema que hoje está extremamente popular, que é a saúde mental em tempos de pandemia.
Me diz, Marlon, Exatamente. como estamos com a nossa saúde mental nessa época de pandemia, de tantos isolamentos sociais? Como estamos? Peraí, gente, que o Marlon deu uma travadinha, mas é normal. Hoje em dia nós dependemos 100% da tecnologia, né? Voltamos, Marlon? Voltamos. Agora eu estou ouvindo melhor. Repete para mim a pergunta, Vânia. Eu falei assim, como é que tá a nossa saúde mental hoje em dia, Marlon? Com esse isolamento Olha, social, com tantas restrições. as coisas estão um pouquinho bagunçadas, né? A pandemia, ela deixou a gente num terreno muito fértil para que um monte de coisa aconteça. Várias desregulações emocionais também acabam acontecendo em função disso. Algumas outras situações acabam piorando por conta disso, né? Dessa incerteza, desse medo que a gente está passando, que, querendo ou não, já tem muito tempo, tem mais de um ano, né? E é um sentimento muito recorrente para todo mundo. Então tá um pouquinho Sim, complicado, mas existe esperança. com certeza, existe esperança sim. E Marlon, me diz uma coisa. Como que a gente está fazendo? Quais foram as pessoas mais afetadas por essa saúde mental prejudicada nessa época de pandemia? Ô, Vânia, não tem como a gente pensar em saúde mental e pandemia sem dissociar, né? Aliás, dissociar o profissional de saúde mental disso. Por quê? É um recorte da população que está muito envolvido com tudo que está acontecendo. Né? São as pessoas que estão enfrentando grandes desafios, né? Eles estão tendo que se reinventar demais. Então, é uma população que está muito, muito, muito em sofrimento emocional por conta disso tudo que está acontecendo. Né? Algumas outras pessoas, né, alguns outros recortes populacionais também, a gente pode dizer que sofreram um pouquinho mais com isso. A gente pode, por exemplo, elencar as mulheres, né, que além de toda a jornada de trabalho, né, de cuidar de filho, de marido, de trabalho, de casa, os afazeres domésticos, estão tendo agora uma nova responsabilidade, que é ter os filhos dentro de casa, no ensino à distância em que elas são as responsáveis por isso. Né? Então, tem esse agravante também que a pandemia trouxe para as mulheres. Falando em termos de mulher, Marlon, queria só uma licencinha para você para falar. Eu faço parte do grupo Mulheres do Brasil, né? Que é um grupo liderado pela Luísa Helena Trajano, que é a dona do Magazine Luiza. E assim, aumentou em 98% os casos, né, de violência contra a mulher na pandemia. Você acha, Marlon, que isso ocorre por causa de uma incidência muito grande do uso de álcool, drogas ilícitas, ilícitas? Eu acredito que é um dos fatores de risco, sim, que acabam agravando essa condição, né, que a mulher se encontra hoje de violência doméstica, né, violência de gênero. Por quê? Como a gente está muito tempo em casa, com um tempo muito ocioso, e o brasileiro não é uma população que sabe lidar com o ócio, né, a gente está sempre fazendo alguma coisa, o, o álcool, né, as drogas lícitas e ilícitas, tanto os medicamentos, eles acabaram servindo de bengala para um monte de coisa. Né? Então, a gente tem um monte de pensamento que permite a gente fazer isso, né? Esse uso fora daquelas situações em que a gente estava acostumado a fazer, que era o happy hour, o churrasco de final de semana. Né? Então, hoje, a gente tem uma permissão, né, entre algumas aspas, a gente tem uma permissão para beber toda vez que a gente está sem fazer nada, está em casa, estou pensando, vou estourar uma pipoca e vou tomar junto com uma cerveja. E isso isso acabou se agravando também por conta da pandemia e se tornou um hábito. E a gente sabe, né, que essa associação com o álcool nem sempre ela é muito positiva. Então, as mulheres acabam ficando um pouco mais expostas a esse tipo de violência também, porque estão ali confinadas dentro do lar, né, do ambiente doméstico, junto com o seu agressor, que a gente sabe, né, que a maioria esmagadora dos agressores são os parceiros das mulheres. Então elas estão ali o tempo todo junto e eles acabam se embriagando ou, né, não vou nem dizer que eles ficam altamente bêbados,
Mas o efeito do álcool por si só já dá esse ímpeto e tira um pouquinho da capacidade de julgamento, aumenta a impulsividade e aí elas acabam sendo violadas e violentadas mais ainda. É uma pena. Marlon, Marlon, você acha que devido à incapacidade de trabalho também e a queda da renda financeira, isso acometeu essas pessoas a começarem a ter mais agressões contra seus parceiros, suas parceiras, né? Porque não é só uma violência homem-mulher. A violência é parceiras contra parceiras, né? Parceiros contra parceiras. Você acha que isso pode ter agravado também, consequentemente, essa condição mental da incapacidade do buscar o dinheiro, buscar o vínculo financeiro para a família? Uhum. Eu Se acho sente que incapaz, na verdade, é isso, né? tudo é uma junção de fatores, né? A gente tem muitos fatores de risco que estão sendo associados e que estão sendo fortemente agravados pela condição da pandemia. A gente tem que pensar, toda vez que a gente pensa em fenômenos assim, de agressão, de violência, a gente tem que pensar nas interseccionalidades, que são aqueles pontos onde as pessoas, determinados recortes populacionais, eles acabam sofrendo um pouco mais. Né? Então, a gente pensa que uma família de baixa renda, que conseguia sobreviver ali, né, fazendo seus bicos, as suas atividades laborativas, e já era tudo muito difícil, a relação também fica muito complicada quando você tem um estressor que é o desemprego, né, a falta de renda, os boletos que não param de chegar, eles são imperdoáveis, né, muita gente acaba culpabilizando o outro para não assumir essa responsabilidade, porque é muito complicado, né, você passar por uma situação como essa e carregar esse fardo sozinho. Então a gente sempre tenta, né, eu acho que até como um mecanismo de defesa e de adaptação, de desadaptação, né, a gente tenta dividir o fardo e acabar transferindo as responsabilidades. É onde os pequenos atritos começam, e aí as pessoas vão juntando tudo isso até que explode num episódio em que realmente existe uma agressão, nem que seja verbal, psicológica ou até mesmo física, né, que é aquela que a gente está mais acostumado a perceber, né? Eu acho que sim. Marlon, estão perguntando aqui, assim, qual que é a recomendação para as famílias lidarem com essa situação do abuso do álcool, né? E assim, desse momento de atrito, de conflito. Qual que é a sua Uhum, recomendação com relação a isso? Um uhum. familiar, esse familiar que, infelizmente, né, por toda essa pressão psicológica nesse ambiente pandêmico, né, voltou-se mais para uma agressão contra os seus familiares. Vânia, cortou, eu não entendi. Eu falei assim, que fizeram uma pergunta que o que você recomenda, né, que esses familiares, essa pessoa que está um pouco mais agressiva e acentuada no abuso, né, de drogas, seja ela lícita ou ilícita, faça. O que eles têm que fazer para amenizar esse conflito? Ah, tá, entendi. Eu acredito que tudo gira muito em torno de qual estratégia que você está usando para manejar os conflitos que você está passando. O uso de substância, seja ela qual for, ele vem como uma bengala para te ajudar a se manter de pé, né, firme, para superar tudo isso. O que a gente entende, né, que quando isso se torna uma estratégia muito inadequada, que não te oferece as recompensas que você espera, ou que ela te cria outros problemas, a gente precisa trocar. Ela não é uma estratégia que está sendo bem executada. Então eu acho que vale muito mais a pena a gente tentar trocar a estratégia do que permanecer nessa que está, né, dando todos esses resultados ruins. E é assim, é muito particular, mas eu acho que parar para pensar em onde está sendo o erro, né? Será que realmente
esse uso ele está sendo proveitoso para mim? O que eu posso fazer que não seja isso? Né? E experimentar novas estratégias. Nesse momento, um pouquinho de tentativa e erro é importante também, para a gente testar novas estratégias e ver qual delas que acaba me aproximando mais da meta que eu tenho, né? Que é de realmente não violar e violentar a outra pessoa por conta de um estresse, de um estressor que eu estou passando ali naquele momento. Marlon, fizeram uma pergunta aqui muito interessante, entendeu? Quais os danos psicológicos mais graves agora nesse confinamento? Ah, obrigado, viu, Marlon? Eu tava vendo você de ponta cabeça, assim, ó. Eu tava te seguindo. Todo mundo meio que o torcicolo atacado, né? Repete essa Mas, pergunta para assim, mim, quais quais são os os danos danos, os maiores psicológicos? danos, assim? Quais os maiores A danos gente psicológicos hoje no confinamento? tá todo mundo passando por um momento de estresse muito alto, né? Tá tudo muito intenso. Então, assim, aquelas pessoas que já tinham uma condição prévia estabelecida de algum transtorno mental ou alguma condição mental, elas estão com tudo isso muito mais acentuado. A tristeza é né, vamos falar assim, dos brindes que vieram junto com a pandemia. A tristeza é um deles, a ansiedade é um deles, né, esse esgotamento para alguns trabalhadores também veio agregado junto com a pandemia. Então, eu acredito que esses estados de humor, esses estados emocionais que são brindes da pandemia, eles estão muito mais exacerbados hoje. Né? Então, a gente vê que as pessoas estão muito mais tristes, estão, querendo ou não, né, apesar do advento da vacina, as pessoas ainda estão muito desesperançosas com o momento em que tudo isso vai acabar, né? Mas vamos tentar se apegar de que a vacina está aí, ela já está começando a ser administrada, já tem uma boa parcela da população sendo vacinada, né? Vamos pensar que a circulação do vírus vai diminuir, que a gente vai conseguir realmente dar a volta por cima e virar essa ampulheta de uma forma muito positiva para nós. Mas a gente tem pessoas que estão realmente sofrendo hoje com esses sintomas, né? De ansiedade, tem gente que está com muita insônia ou hipersônia, né? Que dorme muito, porque está com o ócio muito tempo disponível e não está sabendo manejar esse tempo, não está sabendo o que fazer com isso. Porque sempre trabalhou, estudou, tinha uma rotina dupla. E aí usava o tempo livre para descansar ou fazer algum hobby. E aí, de repente, a gente se vê com o dia inteiro à nossa disposição e aí a gente não tem muito o que fazer com isso. Né? Então, a gente tem essas questões e eu acho que também as pessoas que já faziam algum tratamento psiquiátrico ou psicológico antigamente, aliás, antes da pandemia, elas também estão tendo que se reinventar e dentro das interseccionalidades, algumas estão sofrendo um pouquinho mais. Porque, por exemplo, quem tem acesso a um terapeuta foi fazer a terapia online, né, que para muita gente funciona, ela é adequada, ela oferece os mesmos resultados e está tudo bem. Só que tem gente que não tem esse acesso, né, e aí acaba ficando com um buraco muito grande no tratamento que é super importante. Né, e aí acaba, de fato, exacerbando o sintoma, ou então manifestando sintomas, passando por crises que, se estivesse dentro de um sistema um pouquinho mais favorável, não estaria sofrendo desse tanto. Então, Marlon, colocaram aqui para nós se há uma piora verdadeira, real, na época de pandemia, nessa quarentena, da saúde mental das pessoas. Então, isso é real, existe realmente. Sim, sim. Assim, é uma realidade muito amarga, né? Eu até vi uma pesquisa que foi divulgada pela BBC News que falou que os brasileiros, né, estão sofrendo grandemente com a pandemia. Nós somos a quinta população no mundo que teve a maior piora nas condições emocionais que a gente está passando. Por quê? Né? Todos esses sintomas, eles vieram de brinde, né? Eles são inerentes à pandemia, a gente está passando por tudo isso mesmo. E aí, como que a gente tem lidado com isso? Né? A gente ainda está criando e desenvolvendo estratégias para a gente abarcar todas essas situações que são novas, né? Apesar da pandemia já ter mais de um ano,
elas ainda são novas para a gente conseguir desenvolver as estratégias que são suficientes para a gente minorar todos esses agravantes. Mas sim, é uma realidade, ela está aí dando soco na nossa cara todo dia. O Marlon falaram assim para nós, o que fazer quando uma pessoa mora só, né? Ou vive em outro país e como que lidar com a solidão? O que podemos fazer para minimizar essa solidão? Eu moro sozinha, estou em isolamento social, o que fazer? Temos um pequeno grande desafio aí, né? Se a gente for pensar de um ponto de vista um pouquinho mais positivo, ele não é só um desafio, ele é uma oportunidade que a gente tem da gente se conhecer, da gente olhar um pouquinho para dentro, da gente descobrir ou redescobrir coisas que a gente gostava de fazer antes e que a gente acabou não fazendo. E para enfrentar toda essa situação de pandemia, eu não consigo esquecer de que eu ainda tenho amigos, eu ainda tenho pessoas, e eu tenho muitas ferramentas hoje em dia que me conectam com essas pessoas. Tudo bem que eu não vou estar fazendo uma visita na casa, eu não vou estar vendo a pessoa numa balada, eu não vou ter o churrasco do final de semana, mas eu tenho o telefone, eu tenho as mensagens, eu tenho a videochamada, que não são a panaceia para todos os problemas, mas elas ajudam a gente a enfrentar um pouquinho dessa saudade, dessa solidão que, por conta do isolamento, a gente acaba passando. Né? E assim, a gente não pode deixar sentar em cima dessa situação de que eu estou muito isolado porque eu moro em outro lugar, ou então eu sou uma pessoa que mora sozinha, eu não posso sentar em cima desse problema e acabar não fazendo nada. Né? Eu preciso olhar e ver quais são as ferramentas, quais os recursos que eu tenho hoje em dia para conseguir desviar um pouco disso, ou então driblar um pouco essa situação para diminuir realmente o meu sofrimento a partir disso. Então, assim, Então, é sempre muito interessante a gente pensar no amigo da pandemia. Né? Continue conversando com o seu amigo, liga para ele, manda mensagem, faz uma chamada em grupo com o grupo que você tem os seus amigos e conversa, dá risada, chora se for necessário, porque esse momento de desabafo ele é importante. Né? Os recursos estão aí, a gente precisa aprender a usar eles de forma adequada. Então a gente cai já numa segunda pergunta, uma outra pergunta que já colocaram aqui, o que a gente faz com a Peraí, só um minutinho. Procrastinação. Desculpa, gente, que uma hora dessa a língua já tá enrolando, tá? É professora que fala demais o dia inteiro, tipo 18 horas por dia, fica assim essa hora. Ó, o Marlon tá até bebendo suquinho que é pra hidratar, né? Mas, ó, fez muito bem, viu, Marlon? Conserva as cordas vocais. Mas a procrastinação, então, nos afazeres, ela comete você a ficar, tipo, inerte dentro de casa, achando que se você tá isolado, você não precisa conversar com ninguém, você não tá fazendo nada. Então, você se isola e automaticamente se isola do mundo verdadeiramente, né? A procrastinação, ela é um ciclo, né? A gente sai da procrastinação, não faz, né, todo um caminho e a gente volta para ela. E a procrastinação tem um grande problema, ela se retroalimenta. E eu vou fazer uma auto-revelação aqui, eu sou um ótimo procrastinador, se precisar procrastinar me chama, mas eu também aprendi a lidar com a procrastinação, eu consegui manejar a minha procrastinação. Como a gente está o tempo todo em casa, não é que a gente não tenha nada para fazer. A gente acaba não olhando para todos esses compromissos que a gente tem. E se vale assim de dica, de orientação, o que é uma estratégia muito boa para procrastinação? Dividir aquela sua meta enorme em pequenos fragmentos de meta que você vai fazendo aos poucos, para você não olhar para aquele problema ou para aquela situação e enxergar um monstro de 19 cabeças. Você secciona todas essas metas em pequenos objetivos, e aí você vai fazendo eles aos poucos. E aí quando você vê, o monstro já não tem mais 19 cabeças, ele tem só 2, e você vai conseguir arrancar elas nos próximos 2 dias. Né? São as conquistas do dia a dia, né? Isso. E a gente tem que olhar para elas e falar, nossa, esse é um caso de sucesso. Eu consegui fazer, tudo bem, eu arranquei uma cabeça daquele monstro,
mas é uma cabeça a menos e isso é uma coisa que me enaltece, né, que me dá um senso de autoeficácia importante. Por exemplo, funciona muito para mim, com a rotina que eu tenho, com os trabalhos que eu tenho, marcar um compromisso ou dois. Né? Então, assim, eu trabalho, né, durante o dia, e aí eu tenho um dia que eu tenho paciente, no outro dia eu vou fazer um exercício, no outro dia eu vou mexer em alguma coisa aqui em casa, e no outro dia eu volto para os pacientes, aí no outro dia eu dou uma organizada no armário e, sei lá, faço alguma outra coisa. Para eu ir seccionando tudo isso. Porque já pensou eu tirar um dia para fazer tudo isso? Né? É pedir para a estafa acabar me alcançando. E não é isso que a gente quer. A gente quer ser produtivo, mesmo na quarentena, e dando conta de fazer tudo. Né? E a procrastinação realmente tem que ficar de lado e a gente tem que usar essas estratégias que são muito mais funcionais do que a procrastinação para a gente conseguir, né, os nossos objetivos. Marlon, você atende criança lá no CRAS? Atendo. Atendo Me fala criança, uma coisa, adolescente, adulto. perguntaram aqui como é que fica a criança nessa época de pandemia e confinamento, em estado Uhum. mental, vendo toda essa situação. Porque se nós que somos adultos estamos sofrendo com o isolamento dos nossos amigos, dos nossos entes queridos, e a criança que foi tirada da sua rotina e vendo até um descontrole, né, da família, como que ela fica? Como que está essa situação? A gente não pode esquecer que os adultos são modelos para as crianças, né? Então é aquela história. Macaco vê, macaco faz. Né? Aquele ditado. Se a criança vê pais muito desregulados e que não conseguem manejar essa desregulação, ela aprende que é daquele jeito que funciona. Então, assim, as crianças, mesmo na pandemia, as crianças não, todo mundo, né? Mas em especial as crianças, precisam ter a rotina mantida. Então, se eu acordava às 7 horas para ir para a escola, eu preciso continuar acordando próximo desse horário, eu preciso, enquanto pai, eu preciso garantir que o meu filho continue vivenciando a experiência da escola, porque as aulas estão aí, as atividades estão aí. Elas não acontecem dentro da escola, mas elas estão acontecendo. Então a criança precisa experimentar o tomar banho, se arrumar, né, fazer as atividades, fazer as tarefas. Precisa ter um tempinho de recreio, né, que é o intervalo entre essas coisas para ela conseguir distrair e equilibrar de novo, né, o estado de concentração dela, porque se perde ao longo do tempo. Elas precisam ter horário para comer, para tomar banho, para dormir. Né? Não dá para deixar uma criança o tempo todo do celular e que vai dormir às 4 horas da manhã. Isso não é o ideal para ela. Então a gente precisa tentar, o máximo que puder e que for possível, manter a rotina de todo mundo. Né? Em especial das crianças, porque elas desregulam muito mais fácil quando elas não têm rotina. Porque eles não estão ferramentados ainda para entender com tanta propriedade o que é que está acontecendo e quais são as coisas que eu vou precisar enfrentar se eu sair da minha rotina ou não. Precisa realmente ficar atento. Mas, ó, o Marlon, não sei você, mas eu, quanto docente, eu recomendo a todos os meus alunos, né, docente de universidade, nós estamos online 100%, então eu recomendo. Levante, toma um banho, entendeu? Ou se está na sua correria do seu dia a dia, chega, toma um banho, senta na frente do computador ou na frente do celular, como se você fosse ter a sua aula ao vivo e a cores comigo. Porque isso te desperta a atenção e acaba, né, te refletindo, te remetindo à aula. E a mesma Uhum. coisa eu acho que a criança precisa. Ela necessita, ela grita por isso, na É, verdade, né? sim, sim. E assim, isso que você falou é muito importante. A gente precisa também prover esse ambiente para a criança estudar, né? Porque não adianta a gente sentar para assistir uma aula online com um monte de estímulo em volta da gente. Aí tem um outro filho, um irmãozinho menor que está assistindo um desenho, a mãe está com a panela de pressão lá, fazendo o que ela tem que fazer, ou então ela também está trabalhando em casa. E aí todos esses ruídos se misturam, todos esses estímulos se misturam e a criança realmente não consegue focar naquilo que é a atividade que ela está se propondo a executar naquele momento. Por quê? Tem um monte de coisa acontecendo. E em casa, a gente tem um monte de distratores. Né? O quarto da criança está ali, a televisão dela está ali, os brinquedos dela estão ali, o celular dela está com ela.
né? Então, assim, tem um monte de coisa que a gente precisa neutralizar para favorecer com que as crianças realmente experimentem a escola dentro de casa, nesse período, de forma suficiente. Até para o aprendizado não ficar defasado, muito mais defasado, né? O Marlon, deixa eu só dar um toque pessoal, o pessoal tá entrando em massa, tá super participando. Muito obrigada a todos por estarem online conosco. E assim, curtam a página do Instagram da Anhanguera, de São José do Rio Preto, para que a gente possa fazer o sorteio para vocês. Sorteio esse, né, com nossa parceria diretamente ligada de um estetoscópio muito bacana da Medicina Hiperbárica Rio Preto, né? Essa Medicina Hiperbárica Rio Preto nos cedeu de bom grado uma parceria imensa, né? Esse esteto para a gente sortear hoje. Então, curta a página aqui, ó, do Insta da Anhanguera São José do Rio Preto, entendeu? Para que a gente possa sortear isso no final da live. Marlon, deixa eu te perguntar uma coisa que me trouxeram agora. Como é que está essa taxa de saúde mental não legal, da pessoa isolada, e de repente você tem uma estatística aí de tentativa de suicídio? Então, essa questão do suicídio, ela é bastante... a gente tem que pensar bastante coisa. Eu me deparei com alguns estudos que falam que a taxa de suicídio, de fato, ela não aumentou, né, durante a pandemia. O que eu acho que está muito maior? Os fatores de risco para o suicídio, né, que é esse sentimento de tristeza o tempo todo, essa incerteza, essa mudança de nível social e econômico que as pessoas estão experimentando, né, sem sentir, sem ter culpa nenhuma disso. O desemprego, né, ele é um fator de risco para o suicídio, mas as pesquisas que eu vi falam que a taxa de suicídio não aumentou. O que aumentou foram os fatores de risco, né? Isso não quer dizer que o suicídio ele não aconteça, né? Ele ainda é uma das causas de morte no mundo. O último levantamento fala que foram 800 mil pessoas, né, cometendo suicídio, morrendo por conta do suicídio no mundo. E, assim, o que fica muito claro para nós é que os fatores de risco, eles estão muito mais contundentes, eles estão muito mais agravados hoje em dia e a gente precisa prestar atenção neles. Né? Assim, eu acredito que quando tudo isso passar, a gente vai ter uma injeção de ânimo. Né? Acho que até a gente já teve, né, essa injeção de ânimo, que foram as vacinas que acenderam uma luzinha de esperança lá no final para nós. Né? E me sinto mais tranquilo pensando assim. Mas, de fato, a questão do suicídio, ela é, assim, uma preocupação a todo momento por conta dos fatores de risco que estão muito mais contundentes, de verdade, eles estão muito mais intensos nesse momento. E pode ser também que essas pesquisas elas estejam um pouquinho enviesadas, porque a maior preocupação agora são as perdas que a gente está tendo por conta do Covid. Então pode ser que as pessoas estejam realmente com comportamentos suicidas e isso esteja, entre aspas, mascarado pela situação de coronavírus que a gente está passando, né? Esse tanto de gente que está morrendo. Você acha que isso pode ser também pela frustração gerada por todo esse impacto mundial? A nossa frustração econômica, a nossa frustração como ser humano, como produtivo dentro de uma sociedade? Você acha que isso influenciou bastante também? Acredito que sim, acredito que essas questões se enquadram dentro dos fatores de risco. Né? Porque quando a gente não tem um senso de autoeficácia, a gente não está conseguindo produzir. Né? A gente é uma sociedade que depende muito, não apenas economicamente, mas emocionalmente, mentalmente, a gente depende da nossa função do trabalho. Né? Existe toda uma crença em volta da pessoa que trabalha, que é produtiva, que rende, que ganha seu dinheiro. Né? Ela é até mais valorizada socialmente quando ela está nessas atividades. Então, perder isso de uma vez causa um impacto. Né? A gente não consegue pensar que a gente continua a mesma pessoa a hora que a gente perde um dos nossos pilares de valor. Então, eu acredito Agora que eu sim, vou te pode ser um perguntar fator uma de risco. coisa pessoal.
Uma coisa pessoal. Anda. O distúrbio alimentar. Como é que ficou dessas Oi? pessoas? Distúrbio alimentar, comidinhas, excesso de comidinhas. Como é que ficamos com isso? É Ei, assim, Vânia, eu acho realmente, que agora a você gente, tocou num assunto pessoal de nós dois, né? é, a gente acentuou verdadeiramente esse pezinho básico, entendeu? Essa coisinha de querer comer toda hora por causa dessa situação nossa. Sim, com certeza. Eu acho que ileso ninguém vai sair dessa pandemia. Porque a gente sempre usou, desde muito tempo, a gente sempre usou a comida como um regulador emocional. Né? Eu não preciso ir muito longe. A gente tem, por exemplo, as mulheres, quando estão menstruadas, que pedem por chocolate, porque realmente ele tem, né, uma característica neuroquímica que traz esse alívio para elas quando elas estão nesse momento. Mas a comida Ter, sempre foi, né, um relaxante. O tempo, desde que o mundo é mundo, a comida ela é socialmente aceita e ela é muito usada para balizar as nossas emoções mesmo. Então, assim, a gente está feliz, a gente dá uma festa e tem comida. A gente está triste, a gente estoura uma pipoca, cata um refrigerante, um chocolate, se isola no quarto para assistir Netflix. Né? Então, assim, a comida está sempre muito em volta de tudo isso que acontece. Falei de você também, porque eu me imaginei quando eu estou triste que eu cato minha mantinha, minha comidinha e vou assistir alguma coisa muito triste, né? Porque, além de sim, tudo, sim. a gente tem também essa característica de querer intensificar a tristeza que é para a gente sofrer. Né? A gente se Claro, porque flagela se a gente muito. intensifica aquela tristeza, a gente vai ver que o filme tá pior que a nossa situação. Isso é muito bom. Serve também de perspectiva, né? Para a gente ver que eu estou ruim, mas eu poderia estar pior. Né? E até essa questão de colocar as coisas numa perspectiva também pode ser um bom exercício para a gente enxergar tudo isso que a gente está vivendo de um ponto de vista um pouquinho diferente. Né? Se a gente realmente, de fato, colocar numa perspectiva, a gente não está num momento tão tenebroso da pandemia, porque a gente tem a vacina. Tem muita gente morrendo ainda, de fato, isso é lamentável, mas a gente tem, dentro da perspectiva, a gente tem o advento da vacina, né, que logo vai chegar para todo mundo, se Deus quiser. Então, se a gente olhar para trás, a gente tem momentos muito piores e de muito mais incerteza e de muito mais medo, né? Quando a gente olha para trás e percebe a pandemia dentro de uma perspectiva, né? Todos os cuidados ainda têm que ser tomados, a gente ainda está numa situação muito delicada, mas a gente tem um fundinho de esperança, né? A gente tem que se agarrar nele também para conseguir chegar. Olha, tem um pequeno animal na minha parede. Ah, que bonitinho. Deixa ele Ah, aí. deixa ele aí. Ô, Eu adoro Mar, lagartixa. eu não gosto muito, não, pode te falar a verdade. Mas tudo bem, deixa ela aí. Ainda bem que ela está na sua casa. Porque se estivesse aqui na minha, eu já tava gritando, assim, horrores. Mas tudo bem. Ô, Marlon, deixa. Outra coisa que o pessoal tá perguntando bastante, bastante aqui. Com relação ao profissional da saúde, esse impacto na condição mental do profissional da saúde, o linha de frente. Tem que uma aluna nossa comentando o seguinte, que aumentou o número de atendimentos para o profissional da área da saúde. E como é que fica a mente dessas pessoas que estão linha de frente? Eu tenho inúmeros alunos que trabalham na linha de frente, e assim, é lamentável o que está acontecendo com a cabecinha deles, né? Como é que a gente fica Uhum. aí? Como é que está essa situação toda nossa, desse impacto emocional? É muito complicado, né? A pandemia veio mexer de forma muito negativa com os profissionais da saúde, principalmente os da linha de frente. Por quê? São pessoas que estão lidando com o vírus todo dia, o dia todo. Existe um medo muito grande de se contaminar e de contaminar outras pessoas na hora que a gente volta para casa. São pessoas que estão face a face com a morte todo dia também, porque a gente está perdendo muita gente. Então, essa exposição ao vírus, tudo isso que está acontecendo, está realmente carregando muito o profissional de saúde
em especial o que está na linha de frente. O que pode ser uma estratégia legal, só que ela é um pouco burocrática, é a gente tentar instalar plantão psicológico dentro das unidades de saúde, né, para ofertar aquele alívio, aquele tratamento de forma breve e in loco, lá com o profissional de saúde que está lá. Porque, como a gente está tendo, né, os profissionais de saúde eles estão trabalhando muito, estão tendo que duplicar a jornada, porque está faltando gente, tem muito profissional da saúde sendo afastado porque se contaminou, então não pode trabalhar e tal. Eu acho que nada mais ideal do que ter profissionais de saúde mental lá naquele momento com eles. Mas essa assim, é uma ideia que é burocrática de se executar. Mas ela é possível e ela vai, com certeza, trazer bastante benefícios. Eu acho assim, que até a situação do profissional com medo da contaminação da família, de levar algo para essa família, né? Nós vivenciamos isso em família e, assim, eu tenho alguns profissionais da saúde e um medo constante de ter levado e a família obteve o vírus, obteve Covid e, assim, infelizmente, cada vez que a família passava mal, o profissional se sentia culpado por causa daquilo. Uhum. E isso afetou muito psicologicamente ele, entendeu? Então, eu creio que várias pessoas passam por essa situação todos os dias, entendeu? Uhum. E outras alunas falando aqui que uns descontam na comida, outros descontam no gasto excessivo, sem mediar, sem pensar. Eu acho que isso acontece bastante, né, Marlon? Uhum. São as estratégias de regulação emocional que a gente acaba usando que nem sempre são as mais adequadas, né? Claro que, assim, algumas condições mentais estão encontrando o melhor cenário para elas aparecerem, ainda mais se elas já estiverem ali latentes, né? Só esperando alguma coisa gatilhar esses transtornos, né? E eles acabam aparecendo mesmo. Profissional de saúde tem que se cuidar, né? A gente não consegue pensar num profissional de saúde dissociando ele do cuidado, né? Só que a gente sempre imagina o profissional da saúde cuidando do outro, né? Mas ninguém melhor do que ele também para conseguir olhar para dentro e se cuidar. Tem que ter descanso, né? O corpo precisa de pausa. Tem que descansar, tem que dormir bem, tem que cuidar da alimentação para poder dar o combustível que o corpo precisa para essa jornada de trabalho tão intensa. Precisa se manter conectado com as pessoas, ligar, né? Precisa do apoio da família. São muitas coisas que podem, de fato, estar envolvidas nisso. E aí, no momento que ele puder, tem que praticar os hobbies, para ele cuidar da sanidade mental dele. Porque vamos imaginar o seguinte, Vânia, você tem um profissional da saúde estafado. Se ele não for afastado por conta da síndrome de burnout, ok, ele vai continuar trabalhando. Aí você tem um profissional que está estafado, que não está dormindo direito, não está tendo tempo de se alimentar, está estressado com o trabalho, está aterrorizado de contaminar a família e se sentir responsável por conta disso e pelas consequências que isso pode trazer. Como que a gente imagina um profissional desse tomando boas decisões no seu trabalho? O risco de erro, nesse momento em que a gente, mais do que nunca, não pode errar, tem que ficar o tempo todo assertivo, o tempo todo, e a pressão psicológica em cima dessa assertividade do profissional de saúde está enorme. Né? A gente tem um terreno muito fértil para um monte de coisa negativa acontecer também. Então, dentro de todas as possibilidades, precisa cuidar da saúde mental. E não tem jeito de cuidar da saúde mental se não for com um profissional de saúde mental. Então, assim, se você, aluna, estudante ou profissional, percebeu que tem alguma coisinha, um parafusinho solto, que está querendo dar uma espanada, vai direto para o profissional de saúde. Eu super valorizo, de verdade, quando a gente conversa com a mãe, com o amigo, com o pastor, com o padre, quando a gente conversa com o universo. Eu acho que é muito importante. A gente tem que ter esse momento. Essas pessoas estão aí também para isso. É na hora que a gente precisa desabafar também.
eu só não acho legal quando você conversa com as 14 personalidades que estão lá na sua cabeça, e não é muito legal, né? As E assim, não dá pra gente... 455 mil pessoas que Exatamente, que vivem você dentro pensa, da você onde? fala, Do seu nossa, gente, cérebro. exatamente, está aí na sua cabeça. E pode ser que alguma delas realmente não te queira muito bem. Então é importante que a gente vá direto no profissional de saúde. A gente não pode tomar atalho, né? Assim, enquanto psicólogo, eu enfrento muita coisa na profissão. E uma das que mais me incomoda é que quando alguém tem algum problema de saúde mental, ela procura diversas outras pessoas, diversos outros profissionais alternativos e não vão no psicólogo. Aí, quando chega no psicólogo, o negócio está enorme, super enraizado, as crenças estão super rígidas, os pensamentos estão muito disfuncionais, e aí o trabalho, não para mim É enquanto dobrado. psicólogo, mas o trabalho para o paciente, para ele conseguir se reorganizar de novo, é muito grande, é muito custoso, né? Então, vai direto no profissional de saúde. Chama um psicólogo, um psiquiatra que também atenda, que tem uma capacitação para atender, né? Mas evita essas alternativas que provavelmente vão te dar um alívio ali na hora que elas estão ocorrendo. Vão. Só que depois o sintoma vai aparecer de novo, a emoção vai te desregular, aquele pensamento vai gatilhar algum comportamento inadequado ou disfuncional em você. Então tem que ir direto para lá, né? Então, Falando por assim, conta de né? tudo isso que acontece, e em agravante, o profissional de saúde, por conta de tudo isso que ele passa, né, essa interseccionalidade dele, ele acaba sofrendo muito mais. Sim, eu acho assim, é, a tudo isso aconteceu de uma forma muito abrupta e a população começou a ver que o profissional a equipe multiprofissional, né, dentro da área da saúde, ela tem seu valor. E você tem que buscar o recurso Uhum, dentro dessa equipe, né? Eu creio que a população está tomando uma consciência diferenciada a respeito disso. Aí tem uma pergunta aqui uhum. muito interessante, Marlon, que fala assim, você tem, não sei se você tem esse conhecimento, você que está no CRAS, né? Se o governo está fazendo alguma coisa para amenizar os problemas psicológicos dos profissionais da saúde que estão, assim, nesse enfrentamento dessa pandemia. Tem Se o alguma governo está posição para tomando isso? alguma atitude para o profissional da saúde, É, para cuidar do problema psicológico do profissional da saúde. ô Vânia, que eu saiba, assim, que tenha chegado no meu conhecimento, eu não me recordo de nenhuma ação do governo. Eu vejo, assim, que algumas instituições, alguns hospitais realmente estão colocando esses plantões psicológicos dentro da unidade de saúde. Eu vejo a classe, né, de psicólogos se mobilizando e atendendo o profissional de saúde sem cobrar, de forma social, né, para que a gente consiga Olha, fazer com bacana. que esse cuidado chegue em todo mundo, né, não só naquelas pessoas que conseguem custear um tratamento psicoterapêutico. Então, assim, eu vejo de forma indireta a organização civil mesmo fazendo o papel dela, mas que eu tenha conhecimento do governo lançando algum programa ou alguma coisa nesse sentido, eu não tenho essa informação. Não, infelizmente, né? Infelizmente. Assim, o que o governo fez e que está muito mais que certo é, de fato, colocar o profissional de saúde que está na linha de frente como prioridade para vacinação. Isso é ponto. Realmente isso foi feito, né? Eles pensaram dessa forma. De concreto, nós temos isso no momento. Até onde eu consigo pensar e saber Mas a gente tem essas outras alternativas, né? De hospitais que se sensibilizam, de profissionais que também se sensibilizam e acabam expandindo esses atendimentos e essa ajuda, esse cuidado. Marlon, você acha que o ser humano ficou mais humano com tudo isso? Vânia, eu acho que ainda não, infelizmente, né? Tem muita gente que se apega na ideia de que isso veio para a gente melhorar e evoluir e tal. Mas eu não sei se você vai concordar comigo, mas eu vejo que as pessoas têm demonstrado um,
um lado muito ruim da personalidade do ser humano como um todo, né? De todo mundo. A gente demonstra um lado muito egoísta, muito mesquinho, né? Lembra lá no começo da pandemia que faltou até papel higiênico? Que todo mundo Sim. que podia correr no mercado comprou papel higiênico, que nem era uma coisa Uhum. relacionada com a pandemia. Os Sim. aumentos de preço nos materiais, nas máscaras, no álcool gel. Né? Então, assim, eu vejo um monte de coisa muito errada. Mas também vejo muita gente fazendo coisas muito louváveis, né, ao mesmo tempo. Então, eu acho que talvez ainda não. A gente pode, de fato, se encaminhar para uma evolução e para, enquanto sociedade, né, enquanto indivíduos ou grupos, eu acho que tem aqueles que merecem realmente o crédito por serem pessoas melhores com a outra, né, de exercitar muita empatia, né, realmente isso tem acontecido. Enquanto eu estava falando, eu estava pensando. Por um lado, eu acho que não, mas parei para pensar e eu acho que por um lado, sim. Por um lado, sim, a gente está desbravando um caminho para quem está vindo atrás pegar a mesma toada e passar por ali também. E quem sabe, né, se redescobrir um pouquinho mais humano, um pouquinho mais preocupado com o outro. É como a Temos, gente vê na rede temos boas social, né? oportunidades. A gente vê muito na rede social falar o seguinte: o normal não estava correto. Então não vamos voltar a ser normal, vamos inventar um novo Isso. normal, né? Porque o normal não estava bom. Uhum. Então vamos fazer diferente, né? Vamos. É Aí exatamente isso. muitas pessoas, pode falar. Não, pode terminar, desculpa. Não, eu falo assim, que muitas pessoas falam que, eu não pedi isso, eu não vinha isso, eu não caminhei a isso, mas isso aconteceu. E o acontecido é para ser resolvido. Claro que manter a saúde mental em tudo isso é muito difícil, principalmente quando a gente tem percas e tem luto, né? Lutos que nós não Uhum. podemos nem reverenciar mais por causa de fatores de contaminação. Lidar com o luto Uhum. está sendo algo dificílimo, né? É perca em massa, né? Perca em massa mesmo. E não sei se Uhum. todo mundo reparou, né, Marlon, se você tem essa estatística, mas a contaminação agora está muito mais agressiva. Então, assim, a perca está sendo muito mais rápida. Então, as pessoas, assim, lidar com isso e manter a saúde mental e falar, não, vamos seguir em frente que vai dar certo, realmente está sendo algo desafiador, né? Então, acho que não vamos Uhum. voltar a ser normais, mas vamos ser diferentes, o que eu acho que é mais importante. Uhum. Marlon, o Eu, que eu você também sigo recomenda muito aí pra mais por esse gente? O caminho. que você recomenda aí pra gente manter essa sanidade mental assim em dia e falar, não, vou chegar legal a fim de tudo isso? Porque um dia vai ter que ter um fim, né? Tem um começo. Não, e que esteja próximo, porque tá Amém. complicado. Amém. Realmente, a gente tem que continuar conectado com as pessoas que a gente gosta, né, da forma que está dando hoje. Porque são pessoas que nos oferecem apoio, suporte, afeto, né, não dá para a gente se distanciar delas por conta de tudo que está acontecendo. A gente precisa se desconectar um pouquinho das notícias e das informações. Eu acho que a gente está exposto a muita informação o tempo todo. E aí a gente acaba absorvendo aquelas que são mais chocantes. Né? Então, uma família que morreu inteira, ou então, o casal morreu, ficou um filho de 1 ano de idade. E a gente acaba pegando essas tragédias e internalizando elas muito mais do que os casos de sucesso. Então, eu acho que a gente precisa começar a filtrar, diminuir a quantidade de informação e filtrar aquelas informações que são necessárias para a gente é, se ferramentar, se aparatar melhor para enfrentar tudo que está acontecendo. E tentar dar uma focadinha um pouquinho maior, né, validar um pouquinho mais os casos de sucesso das pessoas que se recuperaram, né, das pesquisas que estão sendo feitas para a gente conseguir enfrentar, das ferramentas que estão sendo desenvolvidas, né, das pessoas que se curaram, né, compartilhar muito mais aqueles vídeos das pessoas saindo do hospital andando porque venceram o coronavírus do que aquelas notícias que trazem
números e números e números e números das perdas que a gente teve. Porque isso também desumaniza, despersonaliza cada uma daquelas vidas, né, que acabaram sendo reportadas como números. Né? Elas eram o amor de alguém, a mãe de alguém, o melhor amigo de alguém, e a gente não pode transformar toda essa história, toda essa vida que foi vivida em uma porcentagem, num número, numa estatística. A gente precisa das estatísticas, mas a gente nem todo mundo precisa ficar focado só nelas. Né? A gente precisa filtrar as informações que a gente vai usar, que são importantes para nós. E isso é muito individual de cada um. Por exemplo, eu já fiz esse exercício, né? Para mim me ajudou. No começo eu estava exposto e com muito medo procurando, né, essas informações. Isso só me deixava mais desesperado. Né? Hoje em dia eu freiei um pouquinho, tirei o pé do acelerador e eu tenho procurado focar realmente nos casos de sucesso. Né? E isso me instila um pouquinho mais de esperança. Né? E as informações que eu agrego para mim são realmente as de enfrentamento, de combate, que é gel o tempo todo, máscara em todos os cômodos da casa, do meu trabalho, na clínica, álcool em gel de garrafa, de spray, disso, daquilo, para a gente realmente se cuidar. As informações que são de cuidado, para mim, me servem. Agora, as outras, eu acho que elas não... Nem todas elas vão me servir, vão ser úteis para mim. Né? E, pelo contrário, elas podem acabar me fazendo ficar mais triste, mais chateado e desesperançoso no futuro. E isso só me distancia, né, de realmente um autocuidado. Então, eu prefiro focar nas informações que passaram de fato pelo filtro que eu estabeleci. E cuidado com as fake news, né? As fake news tá muito, 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 muito aí rolando, né? E assim, são absurdos, tem fatos que são reais e tem fatos que são fake news. Então, assim, vamos filtrar, como diz o Marlon mesmo, né? E assim, filtrar muito, muito bem filtrado, porque para manter a saúde mental. Eu acho que o que mantém o ser humano em pé é sua positividade em pensar que vamos passar, isso vai acabar uma hora e temos que estar de pé para enfrentar e para recomeçar. Fazer um recomeço de tudo, da saúde, da vida, de retomada dos empregos, dos serviços, de tudo, inclusive da nossa saúde mental, né? A gente já falou que tá meio capenga, né? Mas... Oi? Pode falar, Marco. Pode falar, Fih. Não, eu queria só complementar que nossa saúde mental ela tá meio capenga, mas ela pode ser reparada, né? Então, por mais que... Vamos colocar em perspectiva. Hoje em dia, pode ser que a saúde mental de algumas pessoas não esteja tão boa. Mas daqui para frente, se a gente fizer alguma coisa, na hora que eu olhar em perspectiva, eu posso estar mentalmente saudável. Você acha que a pessoa pode se dedicar a algo que ela goste? Sei lá, Claro. Tem gente que gosta de pintar, tem gente que gosta de fazer artesanato, tem gente que gosta de desmontar o carro para arrumar de novo. Aí quando juntar as peças dá 2 carros, mas tudo bem, tá tudo certo. O carro não liga mais, ou então, né, sobra um parafuso. Não, mas realmente... sobra tudo, gente. É incrível, né? Você já tentaram. Dentro da psicologia, a gente chama essa transformação desses aspectos negativos em uma coisa positiva, socialmente aceita, de sublimação. Só assim, para todo mundo entender, pensem na Adele, aquela cantora, ela sublima toda vez, porque ela é uma pessoa muito sofrida afetivamente, né? Os relacionamentos dela são sempre falidos, ela sofre muito. E aí o que ela faz? Ela sublima, ela transforma toda aquela dor, aquele sofrimento em músicas extremamente bonitas. Né? E a gente pode fazer isso também, né? A gente não precisa ser um clone da Adele para a gente conseguir sublimar também. Você pode descobrir algum talento ou resgatar algum talento que estava perdido lá no tempo. Tem gente realmente que gosta desses trabalhos manuais e acaba fazendo. Pode servir como fonte de renda.
né? É uma estratégia também de você fazer as coisas em casa e vender. Mas realmente a gente tem que se dedicar àquilo que a gente gosta, porque eu consigo ter fonte de prazer nas coisas que eu gosto. E se eu ficar procrastinando ou sentar em cima da pandemia e usar ela como um pensamento sabotador para eu não vou fazer nada porque estamos em pandemia, a gente não sai do lugar, né? E eu acho que o principal de hoje em dia é a gente se manter em movimento para que a gente consiga ter força motriz para quando tudo isso acabar, a gente continuar em movimento, para não ter que fazer todo aquele esforço, né, do zero e ir para frente. Então você pode descobrir alguma coisa na sua casa, né? Eu tenho, né, falando de mim, eu gosto muito de videogame, então eu tenho jogado muitos jogos, eu terminei vários jogos, eu estou treinando meu inglês com as séries, então estou vendo um monte de série, né? Eu adoro Grey's Anatomy, já assisti 4 vezes, decorei as falas já, mas é uma coisa que eu adoro assistir. Então, assim, eu estou assistindo e eu estou me sentindo bem, eu estou tendo fonte de prazer. E fonte de prazer todo mundo tem. Todo mundo tem alguma coisa que eu gosto de fazer. Pode ser que agora na pandemia, por causa da quarentena, do isolamento, tem um monte de coisa fechada, então não dá para eu ir fazer. Mas a gente pode criar alternativas para conseguir fazer isso. Né? Por exemplo, eu jogo vôlei, também amo jogar vôlei, é a coisa que eu mais gosto de fazer. Não está dando para jogar. Então eu assisto muito vídeo, eu assisto o jogo da final de Londres, que foi muito bom, a semifinal de Londres, do Brasil contra a Rússia, que foi um jogo maravilhoso. Fui. Né? Então, assim, né, um jogo, nossa, super intenso e emocionante. E vocês perceberam a minha animação em falar disso? É disso que eu tô falando. Assim, só de falar, a gente já consegue ter um pouquinho de fonte de prazer, isso mexe também com os nossos neurotransmissores, eles produzem os hormônios da felicidade, né, que a gente tanto gosta, tanto busca. Então, assim, a gente precisa ter um pouquinho de criatividade, de boa vontade e fazer um pouquinho de esforço para adaptar e continuar fazendo as coisas que a gente gosta, para ter fonte de prazer, para ter fonte de satisfação, para que a nossa vida não seja só lamentação e decepção e frustração. A gente precisa buscar essas outras coisas. Tem um aluno que colocou assim, ó, terapia no jardim das emoções. Isso é verdade. Né? Fazer terapia no jardim das emoções. Olha, eu vou falar uma coisa pra você. Eu até tentei fazer sublimação igual a Adele fez, entendeu? Mas eu descobri que eu canto pessimamente, então eu continuo fazendo com a enfermagem mesmo. Entendeu? Eu continuo trabalhando como enfermeira mesmo, como professora. E assim, não deu certo muito esse negócio de cantar, não. Os vizinhos andaram reclamando, entendeu? Mas, Vânia, se você gosta de cantar, entra no banheiro, liga o chuveiro, fecha a porta e solta o gogó. Que é o que eu faço. Amigo, tenho até dó de quem estiver do lado. Mas tudo bem. Não é importante, mas não. Assim, que nem eu sinto prazer em fazer live. Essa condição que nós estamos agora é um momento de total prazer. Me causa uma adrenalina imensa, que eu fico pilhadona antes, e depois, com o decorrer da live e da informação assertiva, correta, sem ser um fake news, e realmente uma prestação de serviço social à comunidade, que é o que nós estamos fazendo agora, porque essa live é aberta ao público, então isso me dá um total prazer. E eu produzi muito mais na pandemia, né, nesse quase um ano e meio de pandemia, em termos de trabalho social, do que em termos de quando a gente estava no ritmo normal, presencialmente. Eu acho que eu produzi 1000 vezes mais, entendeu? Como eu falei, acabei de fazer 4 eventos só de janeiro aqui, né? E são eventos online. Isso é muito bacana. Eu, particularmente, eu gosto também de mexer com artesanato MDF. Mas eu não tô tendo tempo, porque eu faço live e eu faço MDF, então tá certo, né? Mas cantar, eu queria ganhar dinheiro com isso também, mas não deu não, amigo. Funcionou. Não, mas a ó, única tá vendo? coisa que eu tenho com a Adélia é o peso. Não, mas pelo menos você conseguiu, né, dentre as possibilidades que você tinha, fazer uma escolha de algo que você gosta
e que realmente te traz esse senso de alta eficácia, que mexe com o seu aparelho químico, né, que te dá uma adrenalina. Você falou que você fica pilhada e tal. E eu vou confessar que eu também estava um pouquinho, né, ansioso. Nossa, será que vai dar certo? Será que, né, eu vou conseguir responder tudo? Será que não vou gaguejar, né? E aí agora eu estou bem mais tranquilo. Por quê? Eu me propus a fazer e saiu um resultado bacana. Né? E estar aberto realmente a fazer essas coisas, a experimentar as coisas, é muito importante. E agora na pandemia a gente está tendo, né, infelizmente, mas a gente está tendo a oportunidade de se abrir para um monte de coisa nova que a gente não olhava antes. Né? Então, por Eu não exemplo, eu sei adoro você, jogar mas videogame, mas eu nunca joguei vários jogos que eu estou jogando agora e que eu descobri que, nossa, era um jogo muito interessante. E ele está ali desde 2000. olha, tá tendo imensos elogios aqui na live, entendeu? Com relação Ah, que a bom. tudo que a gente está falando, assim, super bacana. O pessoal tá deixando a nossa saúde mental muito positiva, né? Muito Sim, bacana eles mesmo. estão sendo fonte de reforçador para nós. Sim, eles estão nos fortalecendo. E o que eu acho mais interessante, assim, eu não sei você, mas você como docente, você não sentiu que a gente está mais próximo do aluno porque a gente está entrando dentro da casa do aluno? Uhum. Eu conheci um monte de filhos das minhas alunas, que Eu elas conheci assistem aula com a filho, pai, gente. mãe. Eu apresentei o meu gato para elas, eu tenho dois. Mas como só um que é mais curioso, ele que passa aqui e aparece na hora que eu estou dando aula e tal, aí eu pego e mostro. Achei até esquisito ele não ter aparecido aqui agora. Né? Mas Mas ele não quis logo me ver hoje, tá vendo? Aí, ó, o gatinho quis me ver. Falou que é gato, eu filho, acho até que o ele gato deve tá ter comendo de achado mim. alguma coisa interessante na rua. Foi a lagartixa. Tenho certeza que foi a lagartixa. Não, minhas alunas conheceram minha família, meu pai, minha mãe, minhas irmãs, meu filho, que vive passando aqui atrás, na frente do computador. E eu acho que isso nos tornou longe e perto ao mesmo tempo. E essa Uhum, condição de estar longe e estar perto, entrar na intimidade da vida da pessoa, também nos ajuda mentalmente. Nos ajuda e ajuda uhum, a pessoa. Como como diz nosso grande Paulo Freire, educando se tornando educador, educador tornando-se educando. É uma via de uhum, mão dupla, né? Nós doamos uhum, e ganhamos, né? Como essas palavras lindas aqui de gratidão, de parabéns. E assim, isso daqui depois a gente fica assim falando, nossa, eu falei lá, a pessoa deu parabéns para mim. a gente se gaba, né, e se sente satisfeito com Não, tudo isso. e é muito bacana, eu acho que a saúde mental hoje em dia, nossa, nós estamos precisando, né? Nós estamos precisando de um carinho no outro e um carinho em nós mesmos, né? Uhum. Ô, Marlon, você tem alguma Oi. coisa mais maravilhosa do que tudo que você já falou para nos dizer com relação a essa live? Eu acho que a gente podia pensar que é, tem esperança, né? A gente está passando de fato um momento difícil, mas a gente precisa se apegar naquilo que a gente tem de bom. E o que você falou é muito interessante. São dois lados de uma mesma moeda, né? A gente só precisa escolher qual lado que a gente vai vislumbrar, né? A opção, a alternativa está com a gente, de fato. Né? Se a gente escolher, porque é uma escolha, olhar para o lado negativo, para o lado ruim, é isso que vai ficar na nossa cabeça, que vai ficar marcado na gente. Se a gente escolher olhar para o lado melhor daquela moeda, é com essa lente que a gente vai enxergar as outras coisas. Eu acredito muito nisso, sim. Eu acho que tudo, eu como enfermeira, como mãe, como filha, como, né? Eu vejo tudo de uma perspectiva muito positivista. Eu tenho os meus momentos de baixo também, não vou mentir, não. Você entendeu? Mas, assim, Uhum, eu acredito fielmente que se a gente vê tudo por um lado um pouco mais positivo, apesar de tantas dores que a gente vivencia, nós vamos conseguir passar por isso. Todos nós juntos vamos conseguir.
E essa intimidade que a gente está tendo, né, com o pessoal, com famílias que a gente nem conhecia, né, entrando na casa das outras pessoas, isso é muito bacana. Eu me sinto É, muito feliz com tudo isso. a gente acaba abrindo uma janelinha, né, da nossa intimidade e a gente compartilha isso com as pessoas e até o momento tem sido uma boa partilha. Você abre uma janelinha que você é uma pessoa discreta. Eu já quero escancar a porta de casa mesmo. Meus alunos já me viram de pijama, né? De vestido de Batman, e por aí vai, meu amigo. Tem de tudo, rola de tudo. O negócio Não, é doideira. Entendeu? É doideira, hoje eu tô doideira, doideira. aqui, né, não, não sem querer, eu tô com uma camisa do Janeiro Branco, que foi uma campanha que a Secretaria de Saúde aqui da minha cidade fez. Então eu coloquei um uniformezinho, né, uma coisa com propósito. Mas tem vezes que eu vou dar aula, que eu acordo, eu lavo daqui para cima, jogo uma água no subaco, ponho uma camisetinha melhorzinha e tô dando aula de camiseta, dentinho escovado e samba canção. Olha, eu não vou negar para você que eu Ninguém tá faço a vendo, mesma claro, né? coisa. Mas Eu não vou negar para você que eu faço a mesma coisa. E às vezes eu não tiro o pijama, não. Eu jogo o jaleco por cima, jaleco branco, que a enfermeira tem bastante. Jogo o jaleco por cima, dou um tapa na cara assim, tal, não sei o quê. Boto a caneca do café, claro que não pode faltar, do lado e vambora, vamos tocando a vida. o suquinho. Não, mas é isso, se Marlon, aproxima, vamos gente. fazer o Isso traz uma sorteio? irreverência. Vamos fazer o sorteio. Pode falar, amigo. É, eu estava dizendo que essa intimidade traz uma irreverência muito necessária para as relações sociais, né? A gente Sim. sai de uma posição de autoridade, assim, e se iguala, né? A gente fica numa relação equânime, horizontal, de poder conversar com todo mundo no mesmo nível. Sai daquela posição, daquela estrutura vertical de se relacionar, né? Que as coisas às Sim. vezes vêm de cima para baixo e fica tudo horizontalizado. É muito mais gostoso, todo mundo participa. Agora lá, bora pro Eu gosto, sorteio. eu sempre fui uma professora muito unilateral, entendeu? Eu sempre acho que eu vou doar algo, mas eu vou receber algo também. E recebo muita coisa, entendeu? Né? Todos os feedbacks para mim são considerados positivos nessa vida. Então, assim, eu Não, e é gosto muito ótimo mesmo. disso. Eu sou uma enfermeira freiriana, entendeu? Então tem jeito, tem jeito. Ó, Samantha Ô, falou uma Vânia, coisa assim. eu não tava vendo os comentários. Ah, você Eu tô conseguiu ver olhando agora, agora. amigo? Agora eu abri. E nossa, quanta gente querida que entrou aqui. Muita gente Amigo, que eu tem gente conheço, pra muito obrigado pelo caramba. prestígio. Muita gente que eu não conheço que está me elogiando também. Eu agradeço muito, gratidão por todas as palavras. Isso é muito reforçador e isso encoraja a gente a continuar. Né? Tem Parabéns muito pelas pessoas, amigo, né? A gente precisa disso. Que tem muito legal. aluno, muito aluno, ó. Muito aluno de outros lugares, muito aluno da Ianguera, tudo prestigiando a gente. Olha que coisa boa. Tô Nós adorando os vamos, comentários. nós vamos dormir com o nosso saquinho de bem-querer cheinho. Estufando hoje. Ó, vamos sortear, vamos lá. Tá tudo aqui, hein? Todo mundo tem falando. A regra é: curta o Insta aqui, ó. Insta da Anhanguera. Siga a gente no Insta, tá ok? Seguiu a gente no Insta, já tá concorrendo. Vamos lá. É um estetoscópio, né? Um estetoscópio que a gente sabe que a gente usa pra caramba no ramo da saúde, né? Doado gentilmente para o nosso grande parceiro, que é Medicina Hiperbárica Rio Preto, tá? Essa medicina que faz assim, gente, eu não posso falar que faz milagre, mas se aproxima muito, principalmente do cuidado de fechamento, não só de feridas, mas de incisões que estão ali, o pessoal está sofrendo para poder conseguir reconstruir, e com esse sistema de câmeras hiperbáricas eles conseguem. E vou falar uma coisa para vocês também, eles atendem todos os convênios e atendem particular. E vou falar, o povo lá, gente, é nota 10. Não é porque é parceiro da Anhanguera, não. Porque quando a coisa é de qualidade, a gente fala mesmo.
é de qualidade, tá? Vamos lá sortear, então. Vamos parar de xerererê. Ó, não vou nem ver, tá, gente? Ó. Vocês não falar que eu Tchan, 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 privilegiei tchan. alguém. Tchararã. Rubem os tambores. Vamos lá. Quem ganhou foi Sabrina Cambuí Ferrari. Sabrina Cambuí Ferrari. Sabrina, nós vamos entrar em contato com você, tá? Para marcar a entrega desse mimo maravilhoso, esse estetoscópio gentilmente cedido pela Medicina Hiperbárica Rio Preto, tá ok? Sabrina Cambuí Ferrari. Parabéns, nega. Que Deus abençoe você, que Parabéns, você possa Sabrina. fazer grandes coisas. Que ela possa utilizar e fazer grandes coisas boas, uma muita humanização para o ser humano com esse instrumento de trabalho, tá ok? Marlon, meu bom amigo, últimas palavras no Insta, né? Na live. Muito obrigado pelo convite, eu fico muito lisonjeado. Espero, de fato, ter atingido as expectativas e estou adorando ler os comentários, eu estou realmente muito tocado e eu fico muito grato mesmo, muita gratidão pela oportunidade. Isso também é muito válido para mim. Muito obrigado e precisando, estamos aí, somos parceiros e vamos que vamos. Muita sorte, eu me coloco também à disposição para quem quiser, né, conversar, entrar em contato com o psicólogo. Se eu não puder atender, eu conheço ótimos e ótimas profissionais, eu indico, a gente conversa e estamos aí para ajudar todo mundo. Coloca nos comentários o seu Insta para o pessoal seguir você. Tá bom, vou colocar aqui. O pessoal entrar em contato contigo, coloca nos comentários. Às vezes quer alguma indicação de algum psicólogo aqui mais próximo da cidade que mora. Você conhece tanta gente, graças a Deus. Então, assim, já deixa o pessoal informado já. Tamo aí. Mandei. Marlon, em nome da Universidade Anhanguera, eu quero, assim, agradecer do fundo do coração a sua disponibilidade de estar conosco hoje, né, de fazer essa ação social tão boa no Dia Internacional da Saúde, dizer que você é realmente um grande profissional, apesar, assim, como eu brinquei contigo antes, né, um menino, né, de tanta inteligência, de tanto valor profissional e pessoal, né. Eu só tenho em nome da Anhanguera, da nossa universidade, agradecer a você pela disponibilidade, pelo entusiasmo, pelo amor e parabenizar como você é delicado e empenhado em cuidar dos seus próximos e dos seus pacientes que chegam até você. Parabéns, muito grato de todo o coração mesmo. Em nome da Anhanguera, quero aplaudir você, tá? Em nome de todos os alunos, todo muito mundo. obrigada. Obrigado, eu que agradeço. Obrigado mesmo, de coração. Muito boa noite para todo mundo que acompanhou. E muita sorte, muita luz para todo mundo nesse momento difícil. Um beijo, muito carinho. Pessoal, um beijo grandioso, muito, muito grata de vocês terem ficado até agora conosco nessa live, falando sobre saúde mental. Espero que vocês tenham gostado, espero que participem das próximas. Fiquem com Deus, grande beijo. Vamos crescer, que o lema é crescer, educar e transformar. Beijo da gorda, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Marlon, Deus abençoe, muito Tchau, obrigada. tchau. Beijo, gente. Tchau, tchau. Grata.